O Vale da Bênção tem sido muito abençoado. À medida que o Vale da Bênção foi se desenvolvendo, e com muitas bênçãos, e as pessoas até tinham razão de perguntar: escuta, qual é a missão americana, europeia, que está por trás do Vale da Bênção? E de fato a gente nunca teve uma missão americana ou europeia. A gente recebeu algumas ofertas, mas a bênção vinha do Brasil mesmo. E tantas construções, tantas coisas, tantos missionários enviados, tantas crianças, centenas de crianças tratadas, recebidas, tratadas, centenas de adoções e tantas outras coisas, né, que foram feitas. E então isso foi nos levando a pensar o que havia mesmo no Vale da Bênção, o que era essa bênção que havia aqui. E nós fomos levados a pensar no seguinte: o Vale da Bênção é como uma mesa que tem 4 pés. Se tirar um deles, a mesa tomba. Uma mesa, né, de 4 pés tem que ter 4 pés. E então fomos analisando e vimos o seguinte: o Vale da Bênção começou por causa de missões, porque o que existia era a Missão Antioquia. A Missão Antioquia começou lá em Londrina, mudou-se para São Paulo. Lá de Londrina começamos a enviar missionários, o Tony, depois Maria Pires. Depois a missão veio para São Paulo, continuamos enviando missionários. E havia uma visão de conseguirmos uma área grande. E então em 1982 nós conseguimos essa área. E então a visão era fazer do Vale da Bênção um centro de missões. E então nos mudamos para cá e fomos trabalhando. Então nós chegamos a essa conclusão: olha, essa é uma razão da bênção de Deus no Vale da Bênção, por causa de missões. Deus ama missões, não é? A igreja é feita para missões, missões expande o reino de Deus. E quando chegamos no vale, e naqueles anos de oração para conseguirmos uma propriedade, foi se desenvolvendo um desejo de que o primeiro prédio que nós gostaríamos de construir no Vale da Bênção seria um prédio para oração. Então nós chegamos aqui no Vale da Bênção em julho de 1982 e logo depois começamos a tomar providência para construir esse prédio. Acontece que a gente não tinha nada aqui, não tinha sala de aula, não tinha nada. O Vale da Bênção era uma propriedade assim, bem feia, era um pasto, não tinha árvores, e a gente não tinha nada. Mas havia aquele desejo de construir o centro de oração, e nós começamos a construir lá no meio do mato, não tinha estrada para caminhão chegar lá com material de construção, material, sacos de areia, blocos foram levados nas mãos, né? E então, quando conseguimos um pequeno ambiente ali, nós começamos uma vigília de oração, que no nosso coração estava uma vigília que nunca vai parar até Jesus voltar. Mas nós começamos com 3 horas por dia. O lugar em que estava o centro de oração não tinha banheiro, não tinha energia elétrica, e a gente se revezava cada meia hora, e era só de dia, porque não tinha luz à noite lá. E depois nós fomos para 4 horas, 5, e fomos até 24 horas, e agora já faz mais de 30 anos, né? Acho que bem mais de 30 anos que tem essa vigília de oração. Então nós percebemos o seguinte, que a outra razão dessa grande bênção era a insistência
na oração. E o Vale da Bênção se tornou um lugar de oração. A gente falava para os alunos assim: olha, se nós não conseguimos ensinar mais nada para vocês, mas se nós conseguirmos ensinar vocês a orar, então vocês vão ser grandes pregadores e Deus vai abençoar. Então, uma ênfase total em oração. Poucos anos depois que estávamos no Vale, e tínhamos antes, quando conseguíssemos aquela terra, que nós iríamos cuidar também de crianças. Então surgiu uma oportunidade para começar. A gente já morava aqui no Vale, mas surgiu uma oportunidade para começar a cuidar de crianças em São Paulo. E a oportunidade era o seguinte: nós iríamos alugar uma casa na Lapa, porque tinha muitas crianças de rua comendo lixo e dormindo debaixo da ponte. É uma história que muitos de vocês não conhecem, mas aqueles anos era terrível em São Paulo, o abandono de crianças. E nós alugamos uma casa na Lapa e começamos um restaurante para crianças de rua. Então muitos voluntários traziam roupa e calçado, e a criança chegava, cabelo comprido e suja, roupa suja, não vinha, tomava banho, cortava o cabelo e comia, e ela evangelizava, orava, mas não tinha onde recolher a criança. Então foi aumentando muito o número de crianças, e dali um pouco tinha crianças que queriam sair da rua. Então nós tivemos que alugar a segunda casa, nós alugamos e começamos a tirar as crianças da rua, e aquilo nos levou então a começar a cuidar de crianças, e então chegamos a construir a cidade da criança. Então nós percebemos que este era o terceiro pé da mesa, o cuidado de órfãos, né? Porque há uma insistência na Bíblia de que tem que cuidar do órfão e tem que cuidar da viúva. Então a gente percebe que quando a gente cuida do órfão, a gente está agradando o coração de Deus. Então havia, de fato, um pé da mesa, missões, outra oração, outra criança. E aí nós percebemos que o quarto pé da mesa era Israel. Porque quando começamos o Vale da Bênção, já tinha começado o simpósio sobre Israel. E depois o simpósio começou a ser feito aqui. E então nós fomos aprendendo. O pastor Décio e eu somos de uma igreja histórica que acredita na teologia da substituição, né, de que Deus não tem mais nada com Israel. Então, naqueles primeiros anos de simpósio, fomos aprendendo sobre Israel e fomos percebendo as profecias para Israel, e chegamos ao ponto de ver Paulo, na carta aos Romanos, profetizando sobre Israel, de que chegará um tempo em que todo Israel será salvo. E nós fomos aprendendo e amando Israel. Então o simpósio passou a ser um programa para despertar as igrejas do Brasil, pastores, irmãos, primeiro para amar Israel, como nós estávamos amando cada vez mais Israel, para que irmãos de todo o Brasil amassem Israel, para que orassem por Israel e para que de alguma maneira procurassem ajudar Israel. E então nós percebemos isso. Olha, nós somos como uma mesa de 4 pés: missões, oração, órfãos e Israel. E pensamos assim: olha, nós achamos a chave do coração de Deus. São 4 coisas que Deus ama. E quando a gente faz essas 4 coisas,
Então acontece, né, que a bênção de Deus vem. Então, através dos anos, o Vale da Bênção tem sido assim um exemplo de cumprimento de Gênesis 12. Eu abençoarei, quem se lembra? Eu abençoarei os que te abençoarem. E então percebemos que fomos tão abençoados, temos sido tão abençoados por amarmos o Israel e orarmos e procurarmos levar essa bênção para outros também. Então, estamos completando 40 anos de história de Israel. Como o pastor Tércio falou, o pastor Silas, na oração, orando, lembrou, a pessoa que tem liderado e trabalhado muito com essa visão de Israel no Vale é Elaine. E eu até queria que a Elaine viesse um pouquinho aqui para ela me ajudar a contar essa história. Você pode vir aqui um pouquinho, Elaine? Está surpresa, porque não? Pega o microfone aqui, Pedro. Então eu vou fazer umas perguntas para a Elaine aqui, ela ajuda a contar essa história. Elaine, quando começou o simpósio 40 anos atrás, você era uma mocinha, né? Você já era crente? Não. Não. Quando é que você se converteu? 89. 89? É. E aí se converteu e depois veio para o Vale da Bênção. Vim para o Vale da Bênção. Fazer o quê? Fazer o seminário. Fazer o seminário. Que ano? 92. Você veio em 92. Aí estudou no seminário 92, 93, 94... 95. 95. Aí você participou do simpósio nesses 4 anos. Como seminarista, desde 92 nós participávamos sempre. Participava do simpósio, né? E isso mexeu com você? O que aconteceu? Porque eu participava do seminário e comecei a trabalhar como secretária com o pastor Décio. Aumenta um pouquinho o volume do... Comecei a trabalhar como secretária com o pastor Décio, que então... ano? Em 94. 94. Que ele liderava o Sim Israel. Aí você estava junto. Então eu trabalhei com ele, com a dona Tirley, e trabalhávamos juntos. Então, em 95, eu fui convidada para ser secretária do Sim Israel, porque a Késia foi para Israel. Então a Késia, o trabalho foi para Israel, você acabou ficando no lugar dela. Isso foi em 95. Fiquei no lugar dela. E aí vale chamar que é um chamado que Deus falou comigo antes do pastor Décio me chamar. Ah, já tinha falado? Porque tinha começado o trabalho do Sim Israel, Sim Ismael, e eles estavam orando para o próximo tema da viagem. E eu fui para casa e o Senhor falou comigo e me deu uma visão de um pouquinho mais. Me deu uma visão de como seria o tema do simpósio. E aí, quando eu cheguei de volta do prático como aluna, na segunda-feira o pastor Décio me chamou e disse: olha, nós estamos orando pelo Sim Israel, nós precisamos de uma secretária para este próximo ano, então nós oramos e o Senhor colocou no nosso coração que é você. E aí eu olhei para eles e disse: bom, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu trabalho? Ele disse: a primeira coisa, você vai orar e vai pedir o tema para o Senhor. Mas você já tinha? Deus tinha me dado naquela madrugada. E o que era o tema? Deus me deu uma visão com a muralha de Jerusalém. Eu estava em Jerusalém e eu via as muralhas. Estava no sonho. No sonho eu estava em Jerusalém e eu via as muralhas, e nas muralhas era gravado com fogo em hebraico: restauração. E eu entendia que era restauração. Então eu disse para o pastor Décio: o tema é restauração. Aí ele disse: bem, vamos orar e vamos ver se é assim mesmo.
Quando foi no outro dia, o Shel Schober, aquele intercessor que sempre estava aqui no Vale, enviou uma carta da Ticum Minister dizendo: Pastor Décio, o tema para nós orarmos este ano é restauração. Então confirmou. Jesus não erra. Então isso era 95, né? 95. Gente, faz 24 anos. A gente não precisa contar, pastor. Então, 24 anos. Bom, fala um pouquinho aí nesses próximos anos, o que aconteceu. Eu só queria compartilhar algo interessante mais para os seminaristas que estão aqui. Seminaristas, quando eu vim fazer o seminário, então na minha sala de aula tinha pelo menos 7 que falavam: Deus me chamou para tal país. 2 que moravam no quarto comigo falavam o país, falavam como era o chamado e que Deus disse o que ia fazer. E eu ficava: e eu, Senhor? E eu? Aí ia para a sala de aula, falava na aula de missões, eles falavam: eu vou para a China, outro eu vou para a África. E eu ficava: e eu, Senhor? Eu não tenho chamado. E eu achava que não tinha chamado. Eu ficava: Senhor, eu não tenho. Até que aí, orando e fazendo seminário, a cada vez que eu tinha aula de história de missões, ou aula de introdução ao Antigo Testamento, falava em Israel, eu falava: aleluia, glória a Deus, aleluia, isso mesmo. E aí uma aluna que estava do meu lado ficou brava comigo: por que você está falando aleluia toda hora? Toda vez que fala de Israel, você fala aleluia? Você tem chamado para Israel? Eu disse: tenho. E assim, Deus me deu esse povo. Então, o que aconteceu por parte de 2000, assim, 2000 e pouco? Como é que era o simpósio? Foi sempre um desafio, né? Quando nós começamos, principalmente o Sim Israel e Sim Ismael, nós pudemos sentir na pele o que é Sim Israel, Sim Ismael, querer promover a reconciliação de árabes e judeus. E até eu acho bem marcante o pastor David Loden estar conosco, porque ele que esteve na maioria dos simpósios, tanto com Israel, Ismael e Israel. E ele veio uma vez para cá com uma caravana de 32 árabes do colégio. E aí foi muito trabalho para nós. Então, o simpósio, sempre um desafio da parte do Senhor. Mas nós fizemos, foram 8 anos orando pela reconciliação de árabes e judeus, e passávamos a noite decorando essa igreja, motivando oração dentro do vale, nas outras igrejas. Foram 8 anos de Sim Israel, Sim Ismael. Sim Ismael. Isso foi até que ano, você lembra? Não lembro. A última data, eu acho que 2008. Bom, mas então fala para nós quando que você foi tomando frente, começou a tomar a frente. Quando o pastor Décio, então, decidiu que ele e Dona Tirley iriam para Israel, porque ele trabalhava com Israel, e abriu uma oportunidade para que eles pudessem ir passar um tempo em Israel. Então, tendo ido para lá, aí eu fiquei à frente do trabalho. Você lembrou o ano que foi, não? Não lembro. Não lembro. Então, a partir daí, você foi tomando a frente e foi ficando um pouco difícil, né? Um pouquinho. Um pouquinho difícil. Bom, nos últimos 10 anos, eu acabei tendo a visão lá do sertão e tenho gastado a maior parte do tempo lá. Então também ajudei muito pouco aqui, não é? Uma pessoa que tem ajudado é o pastor Hélio, né? Sim. Desde que ano? 2008. Pastor Hélio e Lídia. Então tem ajudado a partir de 2008. Depois a Vera e o Roberto, que vieram para o Vale da Bênção por causa do projeto Caleb. O projeto Caleb, gente, é um projeto muito bonito aqui. Se tiver alguém que tem chamada para isso, viu? O projeto está em pé. É um projeto muito bonito para a terceira idade. Tem até as plantas já feitas. Nós estamos só esperando alguém
um chamado mesmo para... Mas, então, Elaine, fala um pouquinho para nós assim, deixa eu falar aqui com o povo o seguinte, que na medida que o pastor Hélio já não estava mais, eu também estava muito pouco aqui, porque quando estávamos nós dois, a gente puxava todo mundo com a gente, a liderança vinha junto, os alunos, né? Então a gente conseguia trazer todo mundo. Na medida que não tinha mais pastor Décio, pastor Jonathan, foi ficando difícil você trazer o povo do Vale para cá, não foi? Pode falar, claro, aí para eles ouvirem. Foi ficando difícil, mas também o Vale foi crescendo muito. Foi crescendo. Se desenvolveu muito o trabalho. Então, tinha final de semana que seria o Sim Israel, mas os departamentos também tinham outras atividades fora. Então isso... o Vale foi crescendo. Então, isso foi diminuindo o trabalho, porque antes, quando o Vale era menor... Então, a ênfase de todos estavam ali. À medida que foi crescendo no seu trabalho, então também foi diminuindo a ajuda, o pessoal está trabalhando junto. O que eu estou querendo... Como? O Sim Israel. Bom, mas deixa eu dizer o seguinte, eu estou tentando aqui tirar essas informações da Elaine, porque... o pastor Silas orou sobre isso, né? Agora há pouco aqui. De fato, por causa das muitas atividades do Vale, e cada um no sua função, a falta dos dois pastores, foi sendo difícil tocar o Sim Israel. Mas a homenagem que eu gostaria que nós fizéssemos para a Elaine hoje à noite é que durante esses anos de dificuldade, ela não esmoreceu. Ela continuou. A visão foi aumentando. Então, uma das coisas que foi acontecendo é que Elaine foi abrindo portas nas igrejas para fazer o Sim Israel nas igrejas. Então foi se espalhando por outros lugares. Você lembra alguns lugares assim que já foi feito o Sim Israel? Por exemplo, Maringá foi feito várias vezes. Sim, Cianorte, Maringá, Goiânia, Rio de Janeiro, Guarujá, Juazeiro do Norte. Chegamos lá, Presidente Prudente, São Vicente, Bolívia, Uruguai, Santiago, lá no Rio Grande do Sul, Curitiba, Rio de Janeiro. Então é muito interessante. Israel. E até Israel. Israel. Então, muito interessante isso, né? Que nesse período meio de crise, dificuldade, mas por causa da visão da Elaine, o seu esforço, e quase nenhum dinheiro. Eu vou contar um segredinho para vocês. A grande parte do dinheiro que chega aqui no Vale da Bênção, a gente fala que vem carimbada. O dinheiro vem carimbado. Então, por exemplo, o dinheiro vem para cuidar de criança. Então, não pode dar para missões ou para outra coisa, né? Ou então vem para... Me ajuda aí, um outro setor. Ou então missões, o dinheiro vem para missões, tem que aplicar em missões, né? Então cada setor do Vale da Bênção tem que fazer o seu próprio levantamento de recursos, né? E não foi fácil levantar recursos para o Sim Israel. Não. Então era um verdadeiro milagre cada ano que a gente ficava olhando para a Elaine e trazendo gente de Israel. Elaine, como é que você vai pagar isso? Não, eu vou falar com os pastores, eles vão pregar nas igrejas, e cada igreja vai dar um pouco e tal, e acabava pagando, e quando chegava lá no final, ficavam umas dívidas assim, que tinha que correr atrás, né? Mas acabava fazendo. Então, sabe, Elaine, a gente louva a Deus pela sua vida. Amém. Porque você
uma mulher de fibra. Glória a Deus. Amém. E conseguiu, como disse o pastor Ciro na oração, levar o piano quase que sozinha. E os anjos, pastor? Hein? E os anjos? Os anjos. Mas, então, Pastor, nós louvamos a só Deus. falar isso sobre os anjos. Como? Falar isso sobre os anjos, né? É. Os anjos são pessoas assim como pastor Eber, pastora Cida, É. que fazem um jantar lá de Israel. Elaine, vamos fazer um jantar de Israel. Faz todo o jantar de Israel, você termina, na hora que está vindo embora, o recurso do jantar é para o Sim Israel. Então, assim, né? Não foi uma coisa combinada. Então, por exemplo, as camisetas ficaram lindas. Nós não iríamos fazer as camisetas, porque não tínhamos o recurso. Eles trouxeram para abençoar o Sim Israel. Então, outras igrejas fizeram isso, né? Fazemos o jantar lá no restaurante Borsato. Então, Ana nos abençoa e coloca as coisas, e os recursos é para abençoar o Sim Israel. São anjos que Deus levanta. Amém. Para nós Amém. Fazermos isso. Né? Um dia eu estava bem apertada, nós resolvemos fazer o Sim Israel e trazer aquele que passou ali, o Peter, a Ana, e aí tinha os 2 filhos. Podemos ir, Elaine? Podemos ir, oramos, pode vir. Quando eles mandaram a conta das passagens, eu disse, Senhor, eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque era em... Fala mais perto. Como é a moeda da Inglaterra? Em libras, gente. Eu disse, meu Deus. É em libras. Então eu fui orar. E falei com o Senhor, Senhor, o que eu faço? Agora é em libras. E o pastor Jonathan disse, Elaine, não vamos fazer. Fala que não dá para fazer e tal. Eu falei, pastor, mas eu já orei. Deus disse que eu posso fazer. Eu orei. O Senhor disse que eu posso fazer. Então eu falei, Senhor, então o que eu faço? E o Senhor me dirigiu para enviar e-mail para algumas pessoas específicas. Antes deles chegarem ao Brasil, as passagens estavam pagas. Aleluia. Amém? Glória a Porque Deus. Deus é fiel. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, são 40 anos, nós estamos lembrando isso, né? E louvando a Deus por tudo isso. E então, pessoalmente, eu tenho uma dívida de gratidão para com a Elaine, porque no fato dela ser persistente e continuar abençoando Israel, e daí um pouco surgiu viagens para Israel e simpósio lá em Israel, no fato de ter prosseguido, o vale continuou sendo abençoado. Amém. Então, você tem sido bênção para o vale nesse sentido, né? Amém. De continuar abençoando Israel, e o Senhor continua nos abençoando. Então, nós damos graças a Deus por esses 40 anos, pela vida da Elaine, pela vida de outros, o pastor Hélio, nesse período escreveu um livro, né, pastor? Como é que chama o livro? Israel, tem aqui, é um livro pequeno, prático, didático, mostrando por que a igreja precisa amar Israel, por que a igreja precisa orar por Israel, por que a igreja precisa apoiar Israel. Então eu até aconselho que você adquira e leia esse livro. Então outras pessoas que também têm estado junto e têm ajudado a fazer. Cidinha, Vera, a Cidinha ali ajudando, e outros, né, que têm ajudado bastante. Então, a todos, o nosso muito obrigado, e que vem, o que é, Marcia? Então, você lembra? Késia, Cristina, a Meire, João, Ana Lúcia, João Batista, Nadir, a Sônia. Cadê a Sônia? Ô Sônia, levanta a mão aí, Sônia, acho que ela foi embora. Mas, então tudo isso, né? Muita bênção. Bom. E posso falar algo? Pode. Se você quiser realizar um Sim Israel na sua igreja, você pode falar conosco. Amém?
E às vezes, você na sua igreja não dá para fazer o Sim Israel 3 dias ou 2 dias assim direto, mas nós fazemos o dia todo. Fazemos. E nós temos um curso, Compreendendo Israel. Um sábado por mês, você passa ao sábado aqui conosco, o professor, quem ministra, o pastor Hélio. Por favor, pastor, fique de pé. Ele que preparou esse curso, ele que ministra esse curso, tem abençoado muitas igrejas. Então, você faz a sua inscrição, nós estamos considerando você que quer fazer o curso, esse Sim Israel como uma aula inaugural. Já deu para receber muito, não foi? Então, você se inscreve todo segundo sábado do mês, passa o dia aqui conosco estudando este curso, fazendo este curso Compreendendo Israel. E o outro convite é para que você participe conosco do Sim Israel em Israel neste ano. Com a graça de Deus, estaremos saindo no dia 25 de outubro e ainda tem vaga. Ok? Então, que bom. Só um pouquinho. Então, nesse ano, comemorando 40 anos, então um grupo de líderes aqui do Vale, esse grupo se reuniu e então ajudou a promover. Não é quem são? Débora, Tércio, Márcia... quem mais? Silas, pastora Hilda, pastor Roberto do Seminário. Então queremos agradecer também vocês por essa força que deram para organizar esse simpósio em comemoração a 40 anos. Deixa só lembrar uma coisa, bem rapidinho. Há uma coisa básica, eu falei hoje à tarde, e eu vou repetir só os tópicos. Quando você vai analisando a Bíblia, você percebe que aquela promessa de Deus a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, eu vou formar de você uma nação, uma grande nação, e através de você e da nação, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, hoje à tarde nós falamos de 4 bênçãos que as nações da terra recebem através de Israel. A primeira delas é o Messias. Jesus é um judeu, Maria judia, o país é Israel, e então esse homem Jesus, que é o cumprimento de Gênesis 3,15, a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, é um judeu. Isso cumpre a promessa a Abraão. Através de você, da sua nação, todas as nações da terra serão abençoadas. Então de Israel vem o Messias, de Israel vem a Bíblia, a partir de Moisés e dos profetas. Então foram se formando os 40 livros do Velho Testamento. E depois o Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento? Foram os judeus que escreveram, menos um, Lucas, mas todos os outros são judeus. A Bíblia vem de Israel. E Jesus morreu, restou, foi para o céu, e 10 dias depois que ele foi para o céu, o Espírito Santo foi derramado sobre quem? O Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, lá em Jerusalém. Foi lá que o Espírito Santo desceu. E quem que estava naquela reunião? Os judeus. Os apóstolos eram judeus, os discípulos de Jesus todos eram judeus. E foram eles que receberam o Espírito Santo. E ali se formou a igreja. E com quem foi formada a igreja? Com judeus. A igreja, quando foi formada, era só judeu. E durante um bocado de tempo era praticamente só judeu. E depois, então, a igreja começou a se espalhar nas nações, não é? E hoje a igreja está em todas as nações. Mas a igreja nasceu com Israel.
nasceu com judeus, né? Então a bênção de Abraão através da igreja é espalhada para todas as nações. Então, através dos judeus, nós recebemos o Messias, a Bíblia, o Espírito Santo e a formação da própria igreja. E há muitas outras razões para amar Israel e para orar por Israel. E quando você pega a lista das invenções que toda a humanidade é abençoada, você vai ver que a maioria dessas invenções são todas de judeus. A humanidade toda tem sido abençoada através dessas invenções que vêm dos judeus. Aí o Pedro, sabe, fala para mim assim, eu fico assim, né, porque fica achando que o judeu é grande coisa, né? Mas não é não. Esse é o Pedro falando, né? E aí nós concordamos num ponto. É verdade, Pedro, porque até Deus falou isso, né? Através do profeta, ó, não foi por causa de vocês, não foi que Deus viu qualquer coisa boa em vocês, mas foi porque Deus escolheu vocês, e Deus escolheu Israel. E se não fosse a bênção de Deus sobre Israel, eles teriam vencido as 3 guerras, de jeito nenhum, não tinham condições de vencer, né? Mas há uma bênção sobre essa nação, e então nós louvamos a Deus por Israel, queremos continuar amando Israel, orando por Israel, se pudermos ajudar, de alguma maneira, nós queremos ajudar Israel. Acabei de pregar. Glória a Deus.